Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Elaine e eu tô aqui hoje para a gente fazer mais um estudo do livro Fonte Viva. Hoje será a mensagem número 5, que tem o título Consegues Ir. Mas antes de começar, convido a todos a fechar os olhos e vamos assim fazendo a nossa ligação com um plano espiritual superior. Vamos nos ligando com os nossos mentores, com os nossos queridos anjos de guarda, estes queridos amigos que nos acompanham, que nos instruem, nos orientam, que estão ao nosso lado todos os dias, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta dedicação. E vamos também nos ligando a Maria, nossa querida Mãe Espiritual, e vamos pedindo a Maria que dulcifique os nossos corações, que nos cubra com o seu manto azul de amor e de luz. E juntos a Maria vamos a Jesus, seu Filho amado e nosso querido Mestre. E juntos a Jesus, sentimos o seu forte abraço, sentimos toda a sua luz nos envolver, sentimos todo o seu amor, toda a sua paz. E assim, envoltos em toda essa energia, vamos nos dirigindo a Deus, nosso Pai e Criador. De frente a Deus, todos nós aqui, espiritualmente de joelhos, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos por estarmos aqui hoje, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos também por tudo aquilo que chamamos de problemas, mas que na verdade são apenas oportunidades de aprendizado. E assim, com o nosso coração cheio de gratidão, vamos entoando em uma só voz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos também os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso estudo do livro Fonte Viva. É a mensagem número 5, Consegues Ir? Primeiro eu vou ler a mensagem e depois faremos os comentários, para um melhor entendimento. Então começa assim: Vinde a mim, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino. Entre promessas de renovação para a jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes
seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, essa mensagem aqui de Emmanuel, né, psicografada por Chico Xavier, né, nos traz essa mensagem, né, com base no vinde a mim de Jesus, né, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Emmanuel nos explica que todos nós escutamos o chamado do Mestre. Nós escutamos o chamado do Mestre em várias ocasiões da nossa vida. Por exemplo, em uma palestra espírita, nós escutamos sem cessar os palestrantes nos trazendo os ensinamentos do Evangelho, através de explicações elucidativas que nos trazem um imenso conforto espiritual. Todos nós ouvimos as palavras do Cristo, mas a nossa mente é inquieta. Os nossos pensamentos voam enquanto a gente está ali ouvindo uma palavra amiga. E o nosso coração é tão atormentado que às vezes a gente não dá espaço na nossa vida para as palavras do Cristo, para que elas sejam plantadas em nós. Então, por isso que essa mensagem diz que é fácil ouvir o vinde a mim, mas não é tão fácil ir para ele. Porque a gente precisa querer, não é verdade? Então, para a gente ir até Jesus, nós precisamos de esforço. E o nosso esforço é próprio, é só nosso. A gente precisa se modificar, a gente precisa se transformar em pessoas melhores. Porque as palavras do Mestre estão aí. A gente ouve a todo momento, a gente lê a todo momento. E as palavras do nosso Mestre Jesus, elas se derramam sobre nós como um bálsamo vitalizante. Né? Então, tudo que a gente aprende, tudo que Jesus nos ensina, vem para trazer felicidade, vem para trazer paz, para trazer harmonia. Mas a gente consegue, né? Por que que não? Por que que é tão difícil? Né? Porque existem os laços da conveniência imediatista. Né? A gente quer tudo logo, a gente quer tudo agora. E esses laços são fortes. Né? Isso nos impede de ir ao convite divino. Né? Os nossos laços materiais. Então, muitas vezes, a gente dá muito mais valor ao perecível, que é a nossa vida material, do que ao imperecível, que são os ensinamentos, que é o nosso sentimento, é trabalhar aqui dentro de nós. Então, quantos de nós, né, quando estamos ali, por exemplo, numa palestra espírita, ou numa aula, ou fazendo uma leitura, e aí quando a gente vê, nosso pensamento voou, tá lá nos afazeres de casa, a gente está pensando lá no trabalho, ou a gente está pensando em algum problema, alguma questão mal resolvida. Não dá, né? Então a gente precisa, para a gente ter a nossa renovação, né, a gente tem que seguir uma jornada redentora. Né? A gente precisa querer, a gente tem que se esforçar, esse é o nosso primeiro passo. A gente tem que focar, né? A gente tem que ter esse objetivo. Então, mesmo que estejam passando ali na nossa cabeça, né, diversos acontecimentos, várias coisas, e às vezes que trazem até pra gente um desânimo, uma preocupação, a gente precisa ser resistente. Porque quando a gente está em contato com o mais alto, as penas da nossa alma são amenizadas. Porque a gente passa a ver a vida de outra maneira. A gente passa a enxergar beleza na vida, porque a gente aprende a agradecer mais do que reclamar. Então, no nosso momento de oração ou no nosso momento de estudo, a gente tem que se libertar, né? Se libertar de tudo aquilo, né? De todos aqueles pensamentos que estão ali passando na nossa cabeça,
né, de todos os outros interesses individuais, né, que por mais que a gente pense que aquilo, nossa, é inadiável, eu preciso pensar, eu preciso resolver, calma, né? No nosso momento de oração, no nosso momento de conexão com Deus, no nosso momento de estudo, naquele momento que a gente está ali dedicando o nosso momento presente, a gente precisa estar presente. Não só de corpo, mas principalmente de alma. A gente tem que estar presente para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. E Jesus nos estende os seus braços amorosos e cheios de compaixão a todo momento. Com Jesus, a nossa vida se enriquece de valores. E são valores eternos, né? Valores imperecíveis, que não acabam nunca. Né? Jesus nos traz amor, Jesus nos ensina a paz. E esses ensinamentos celestes é o que a gente deve seguir, né? Principalmente pelo trabalho edificante. Então, todos nós aqui recebemos esse apelo consolador do Mestre Jesus. E é isso que nos ensina essa mensagem, né? Todos nós recebemos. Mas quantos de nós, de verdade, a gente busca a companhia de Jesus nas nossas vidas, né? Então essa reflexão é muito importante, porque quando a gente escuta, vinde a mim, né? Jesus está chamando, né? Para que a gente siga os seus passos, siga os seus ensinamentos. Mas quantos de nós vai conseguir responder, eu já consigo ir? Então essa mensagem do livro Fonte Viva, né, ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, é uma pergunta. Consegues ir? E fica essa reflexão para nós. Eu consigo ir ao chamado de Jesus? O que é o chamado de Jesus? É simplesmente colocar em prática na nossa vida, né, no nosso dia a dia, tudo o que ele veio nos ensinar. É nas horas difíceis, quando a gente consegue ter paciência, para entender o momento certo de cada coisa. É quando a gente consegue ter tolerância, compaixão com aqueles que ainda estão nos degraus evolutivos mais baixos. É quando a gente consegue ser generoso, caridoso, né, com todas aquelas pessoas que necessitam aí do nosso apoio no dia a dia. É a gente se colocar no lugar do outro e tentar perceber como ele vai se sentir se eu fizer ou se eu disser alguma coisa para ele. Tudo isso é amor. Amor é a gente querer o bem de todos e não só o nosso. É a gente querer a felicidade de todos e não só a nossa. É a gente saber se doar, a gente ajudar sem esperar nada em troca. Simplesmente porque a gente pode pensar, e se fosse eu ali naquele lugar? Não é verdade? Mas, por misericórdia de Deus, não somos nós que estamos ali passando por aquela dificuldade. Então, se nós estamos numa posição mais privilegiada, é o nosso dever ajudar aquele que tem menos que a gente. E fazendo um pouquinho de tudo isso, com certeza a gente vai responder para Jesus: Mestre, eu já consigo ir. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso. E aproveito, né, para convidar a todos a estudarem e lerem, né, toda a vasta bibliografia aí de Chico e de Emmanuel, que são leituras riquíssimas, cheias de amor e de paz, e que trazem muita luz às nossas vidas. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.